Olha, o relatório mais recente do fundo BCIA11, ele conta uma história bem interessante, sabe? Uma história de adaptação estratégica. Porque no meio desse cenário econômico todo complexo que a gente está vivendo, o gestor do fundo está fazendo uma aposta, e uma aposta bem ousada. A grande pergunta é, será que essa jogada vai mesmo transformar o fundo numa máquina de lucros? Bora descobrir. Pois é, essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Com os juros nas alturas, quem investe fica numa encruzilhada. E a estratégia do BCIA11 que a gente vai ver aqui dá uma pista muito forte sobre como essa aposta pode se desenrolar. Ok, vamos começar a mergulhar nisso. Para a gente decifrar a estratégia do fundo, a gente precisa primeiro entender as forças econômicas que estão em jogo, tanto aqui no Brasil quanto lá fora. São elas que estão moldando essa decisão tão ousada. E aqui está a principal tensão, um verdadeiro cabo de guerra financeiro. Pensa só, de um lado o Brasil, com a Selic parada lá em cima, nos 15% para segurar a inflação. Do outro, os Estados Unidos fazendo o caminho inverso, cortando os juros. Isso acaba tornando mercados emergentes, como o nosso, bem mais atraentes. É bem no meio desse cabo de guerra que as grandes decisões de investimento são tomadas. Então, o ponto crucial é esse aqui. O mercado inteiro já está com os olhos grudados no começo de 2026. A aposta não é mais se os juros vão cair, mas sim quando eles vão cair. E claro, os gestores mais espertos já estão se mexendo, se posicionando para esse momento, antes que todo mundo resolva fazer o mesmo. Certo. Com esse cenário todo em mente, a pergunta é: como é que o fundo se saiu? Ele conseguiu navegar bem nessas águas meio turbulentas? Vamos dar uma olhada nos números para entender o desempenho dele no meio dessa baita expectativa. Bom, em outubro, o fundo teve uma quedinha. Ficou um pouquinho abaixo do seu índice de referência, o IFIX, que, como a gente sabe, é a cesta dos principais fundos imobiliários. No ano, o desempenho está ali, coladinho. Mas olha, o resultado de um mês só não conta a história toda, né? A verdadeira história está na estratégia por trás desses números. E aqui vem a grande revelação, a jogada de mestre do gestor. O BCIA11 ele não está sentado esperando o mercado virar. Não, ele está se antecipando. E a gente vai ver exatamente como. Esse gráfico aqui diz tudo. A maior parte da carteira, 58%, agora está em fundos de tijolo, ou seja, imóveis físicos de verdade, shoppings, escritórios, galpões. A outra parte está nos recebíveis, que são basicamente títulos de dívida imobiliária. É uma aposta bem clara na economia real. E importante, isso não aconteceu da noite para o dia, não. Dá para ver que, ao longo do ano, o gestor foi aumentando essa exposição de 48% para 58%. Isso mostra uma convicção muito forte de que os ativos de tijolo são o lugar certo para se estar nesse momento. E aqui, o próprio gestor deixa tudo preto no branco. A lógica é bem simples, mas é poderosa. Quando a Selic começar a cair, a expectativa é que o valor dos fundos de imóveis físicos dispare. Ou seja, estão comprando agora, na baixa, antes que todo mundo queira comprar. Agora, a parte que eu acho mais interessante aqui é como o fundo está encontrando valor. Eles identificaram uma oportunidade que é muito única, que eles chamam de duplo desconto. Mas afinal, o que é isso? Basicamente, é o seguinte, imagina comprar um produto que já está na promoção, aí quando você abre a embalagem, descobre que os itens que vêm dentro dela também estão com desconto. É isso, é como encontrar um tesouro dentro de outro tesouro. É valor sobre valor. Vamos ver os números. Primeiro, se alguém quisesse comprar todos os ativos que estão na carteira do BCIA11, um por um, direto na bolsa, gastaria R$ 99,13 por cota. Esse é o valor real, o valor patrimonial, o preço justo, digamos assim. Só que o preço para comprar uma cota do fundo no mercado era de apenas R$ 84,35. Essa diferença gritante entre os dois números já é a primeira camada da oportunidade. Exato. Só aí já tem um desconto impressionante de quase 15%. É a chance de comprar uma cesta inteira de ativos pagando bem menos do que ela vale. Mas a mágica não para por aí. E aqui vem a segunda camada. É quase uma daquelas bonecas russas de desconto, sabe? Os próprios fundos imobiliários que o BCIA11 comprou também estão baratos. Eles estão sendo negociados com um desconto médio de 13,2%. Isso aqui ilustra o ponto de forma brilhante. Quando a gente soma tudo, esse duplo desconto chega a incríveis 26,2%.
É uma margem de segurança e um potencial de valorização imensos, uma oportunidade que, sinceramente, a gente raramente vê no mercado. Então, vamos olhar para frente. Como é que essa estratégia toda posiciona o fundo para o que vem aí? Especialmente para o tão aguardado ciclo de queda de juros de 2026, que pode ser o gatilho para destravar todo esse valor. A tese do gestor é clara como água. O cenário para 2026 parece muito promissor. Os fundos de tijolo são os que mais tendem a ganhar com a queda dos juros. E o principal, muitos deles ainda estão baratos com potencial enorme a ser destravada quando a economia virar. A carteira foi montada milimetricamente para capturar essa virada. E, no final, a grande questão é essa. O BCI11 está apostando tudo numa virada do ciclo econômico, trocando a segurança do papel pelo potencial de valorização dos imóveis. A estratégia está montada, a convicção do gestor é alta. Agora, será que essa aposta usada vai se pagar ou será que o mercado ainda reserva alguma surpresa? Só o futuro dirá.